Hoje nós temos aqui a nossa convidada de honra, Maria Rezende. Maria, daqui a pouco eu quero que você conte para a gente um pouquinho como é que foi essa sua jornada de vida, mas antes eu quero dar uma pincelada para a nossa audiência. Quem é você? A Maria, além de ser cliente, ela também é uma grande amiga, a gente acabou se encontrando nessa jornada da vida, e a Maria é uma pessoa que ela tem uma credibilidade no mercado muito grande, principalmente se tratando de produtividade, questão de gestão do tempo. Ela vai contar um pouquinho sobre a história dela para vocês. Maria, conta para a gente, se apresenta, quem você é e conta um pouquinho do Instituto Girassol. Primeiro, obrigada pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui, né, falando para o seu público e compartilhando um pouquinho de quem eu sou, né? Quem é o Instituto Girassol. Então, eu sou Maria Rezende, especialista em gestão do tempo com foco na saúde mental. E o Instituto Girassol, ele veio desse lugar, né? Então, após um burnout, que vem em formato de uma hemorragia, eu tomei a decisão de fazer minha transição de carreira, e aí nasce o Instituto Girassol de Desenvolvimento Humano e Educação Corporativa, onde eu entendi que eu precisava levar essa educação do tempo e da produtividade, mas com foco na saúde mental, para o mundo profissional. Eu entendi que o que aconteceu comigo servia de base para contribuir nos negócios de outras pessoas, né, em outros profissionais e em outras empresas. Maria, o nosso foco aqui é trazer aquilo que também é um ponto muito forte que você tem. É falar sobre espiritualidade nos negócios. Eu queria que você contasse para a nossa audiência como é que isso funciona para você. Antes, responde para a gente, o que significa espiritualidade para você? Espiritualidade para mim é uma base, e é uma base na minha vida, né? Então, é um dos pilares do meu negócio, porque ele é um dos pilares da minha vida. Então, apesar de falar de negócios aqui, eu, Maria, eu sou íntegra, eu sou única. Então, um dos valores, um dos pilares que me sustentam é a espiritualidade. E para mim, espiritualidade é tudo aquilo que transcende a matéria, é tudo aquilo que vai além do que a gente pode pegar. E eu acredito que é uma forma de nos sustentar, de nos amparar enquanto profissionais, enquanto seres humanos. Então, hoje eu utilizo a espiritualidade como uma base, como uma forma de sustento, um pilar de sustento na minha vida, nos meus negócios. Foi essa transição sua do mundo material, antes de você começar a entender, integrar a sua espiritualidade, a colocar a sua espiritualidade na prática, a fazer disso um instrumento também, uma ferramenta dentro do seu negócio. Como que foi essa transição desse mundo material para então trazer, integrar a espiritualidade no seu negócio? Eu percebi que isso vem desde da infância. Então, em tudo que eu me propunha a fazer, a espiritualidade ela estava junto comigo, né? Eu acho que é importante falar que a espiritualidade vai muito além de uma religião. E eu tive depressão, né, há 10 anos atrás, e a espiritualidade foi uma das bases de cura. Esteve presente comigo nesse processo. Eu tive burnout agora, recente, em 2021, que foi onde me trouxe para esse lugar da transição de carreira. E mais uma vez a espiritualidade estava ali junto comigo, porque eu acredito que assim como a gente alimenta o nosso corpo físico, a gente precisa alimentar o nosso campo espiritual também, né? Então, somos únicos, né? A gente não separa os corpos físicos, mentais, emocionais e espirituais. A gente precisa unificar isso, porque precisamos nos alimentar é, desses pilares, porque é o que vai nos elevar, é o que vai nos levar. E sem isso é como se tivesse um vazio. Sem isso é como se eu não encontrasse um chão para pisar rumo ao que eu estou buscando. Então, a espiritualidade ela tem esse papel extremamente importante no meu processo dentro dos meus negócios. E foi junto dela, é junto dela que eu tenho conseguido levar o Instituto a mais pessoas, né? Levar o papel do Instituto, que é desenvolver, que é educar, que é elevar o nível de consciência das pessoas para esse cuidado com a saúde. E quando eu falo a saúde, também eu falo ela de forma ampla, que é a física, a mental, a emocional, e o espiritual vem dentro disso, né? Então, eu acredito muito nesse processo. A gente não consegue separar isso. A gente precisa crer em algo,
né? E por isso que eu falo que vem independente aí da religião. A gente tem várias ferramentas que pode ser usada para a espiritualidade nos negócios, para dentro da nossa vida. Eu acho que é isso que nos fortalece como seres humanos. Foi assim os primeiros passos para você começar a entender que você estava nesse caminho da espiritualidade, primeiro na sua vida pessoal, e Uhum. quais foram as primeiras ferramentas que você trouxe para dentro do seu negócio, que você pensou assim: "Poxa, isso aqui funciona. Isso aqui não é só para eu meditar de manhã, não é só um momento de oração", porque por muitas vezes a gente entende que a espiritualidade ela é completamente separada do nosso dia a dia. Ela é separada da solução dos nossos problemas, ela é separada dos transtornos que a gente passa, dos desafios. A gente tem um momento separado de oração, um momento separado para meditação e depois é como se fosse para o mundo. Ah, tá bom, são coisas completamente diferentes e separadas. Como é que foi para você entender que você estava nessa jornada de espiritual e você começou a usar algumas ferramentas dentro do seu negócio? Como é que foi essa integração? Eu criei um método, né? O método ele chama gestão 360 graus, ou seja, ele olha para o indivíduo 360 graus, de forma íntegra, de forma única. E esse método ele foi criado de acordo com a jornada que eu tracei. E dentro da minha jornada, a espiritualidade estava presente. Então, ali eu entendi que eu não podia não integrar isso nos meus atendimentos de mentoria, nos meus atendimentos, nos meus negócios. Então, hoje a espiritualidade, eu tenho sim os meus rituais individuais, né? Eu ali como pessoa, eu tenho meu ritual da manhã, tenho a meditação, tenho a gratidão que eu faço todos os dias, e de tempo em tempo eu faço o desafio completo, inclusive estou nele com um grupo de pessoas, com mais de 70 pessoas nesse desafio agora, nesse momento. E o que eu entendi? Que eu precisava trazer isso para dentro da minha mentoria, trazer isso para dentro do meu negócio. Então, hoje eu trabalho, por exemplo, com a radiestesia, que é uma ferramenta de espiritualidade, que é uma ferramenta de limpeza energética, e isso amplifica e ajuda a limpar os campos energéticos do meu cliente. Eu trago o oráculo, que é uma mensagem do universo para aquela pessoa, né? E geralmente a mensagem ela cai direitinho para o que a pessoa precisa ouvir. Eu trago também o mindfulness, que é trazer a pausa de transição, trazer a respiração para dentro do meu processo, trazer isso de forma presente mesmo, para voltar para o estado de presença. Eu trago a aromaterapia. Então, eu vou juntando ferramentas que eu entendo que têm potenciais de espiritualidade nelas, para agregar numa coisa técnica do meu negócio, que é a gestão do tempo, né? Então, eu misturo a técnica com essas ferramentas de espiritualidade. E é muito interessante porque as pessoas chegam até mim porque elas querem fazer a gestão do tempo, né? E a gente não começa inicialmente pela gestão do tempo. A gente começa por esse processo de estado de presença, onde eu trago a pausa de transição do mindfulness, a gente começa pela aromaterapia, a gente começa pelo autoconhecimento, para posteriormente a gente dar início à gestão do tempo. A gente limpa os campos energéticos com a radiestesia. Então, isso tudo vai potencializando aquele indivíduo, aquele cliente, para que ele possa se reencontrar, saber onde ele está, e aí sim ele vai saber qual que é o próximo passo que ele vai dar na vida dele e no negócio dele, seja ele uma pessoa CLT, ou seja ele um empreendedor, seja ele um empresário, né? Então, essa é a forma que eu encontrei e que tem dado muito certo, porque eu entendi que não precisava separar isso. Com muito respeito, cada um tem as suas crenças, então eu entendo ali aquela necessidade, compartilho com o meu cliente e quando ele me dá o ok, a gente faz esse trabalho juntos dentro do processo de mentoria. E isso você nota que faz uma diferença e traz um melhor resultado para o seu cliente no final do processo? Total diferença. A radiestesia, por exemplo, ela é algo que eu já faço há quase 2 anos, e há quase 2 anos que eu faço mensal para mim, né? Então, eu me cuido também, eu cuido da minha limpeza, eu cuido da minha energia, e automaticamente eu levo isso para o meu cliente, né? Então, ele limpa, todos nós somos energia, né? Então, quando a gente cuida desses campos energéticos, porque a radiestesia, ela tem um ciclo onde a gente vai em campo por campo ali, tanto no físico, emocional, espiritual, mental, a gente vai limpando tudo, influências externas, internas, e ali eu consigo fazer com que ele tire o que está bloqueando, tire aquelas energias que estão minando,
e aí a gente consegue liberar o campo para fluir ainda mais dentro das propostas que ele traz e do plano de ação que ele se propõe a fazer. Falando agora de negócio, você acha que trazer essas ferramentas da sua espiritualidade, do seu dia a dia, ferramentas que funcionam na sua vida pessoal, trazer tudo isso para dentro do seu negócio e fazer disso um negócio também, você nota alguma diferença na questão de prosperidade do seu negócio, na questão de faturamento do seu negócio? Falando de números, você vê alguma diferença? Total. Eu uso a radiestesia para limpar o faturamento da minha empresa. Eu uso a radiestesia para medir se existe uma boa energia para eu fluir no atendimento daquele cliente. Por quê? É uma forma de respeitar o momento das duas partes, vamos dizer assim. E tem clientes que não é o momento e não flui. Então, é uma forma que eu encontrei de respeitosamente estar 100% ali para aquela pessoa. Eu não, o meu, eu vivo de venda, claro, né? Eu vivo desse negócio, faz parte disso, mas a minha entrega, ela vem em primeiro lugar. E eu preciso que essa energia ela seja fluida para os dois lados, tanto para mim como empresa, como profissional, mas quanto para aquele cliente que veio me buscar. Então, nesse momento, a radiestesia ela é muito presente. A gente tem os gráficos radiônicos, né? E os gráficos radiônicos eu uso para limpar o faturamento da minha empresa, as energias que estão bloqueando ali o faturamento da minha empresa. E isso eu já venho fazendo há alguns meses, eu não fazia isso desde o início. E faz total diferença hoje, porque vem acontecendo o que eu estou buscando. E por isso que eu acho que é tão importante agregar isso no meu negócio. Não dá para separar, não dá para eliminar isso, porque isso vem de dentro para fora. Como eu te falei, vem de criança. E se vem de criança, eu só potencializo isso agora como adulta dentro do meu negócio. E, consequentemente, o meu cliente recebe isso, porque quando ele me procura pelas conquistas também que eu tive. Eu acabo sendo um exemplo ali de superação, né? Eu vou falar um pouquinho do livro daqui a pouco. O meu livro ele conta isso, né? O Coragem para Ser Livre, que é de uma história de superação até a criação de um método de gestão do tempo que mudou a minha vida, né? Mudou literalmente. Quem me conheceu ali há anos atrás não acredita que eu sou essa pessoa hoje, porque eu era extremamente workaholic, eu era sem limites, eu não cuidava de mim, né? Então, tudo isso eu fui construindo ao longo dessa jornada, com o autoconhecimento, com a espiritualidade, me fortalecendo. Tenho barras de Axis também, que eu não tinha citado, que é uma das ferramentas também que eu uso em mim até hoje. Eu também posso aplicar, mas eu tenho usado mais em mim, porque isso também me potencializa aqui para atender as pessoas que vêm até mim, as empresas que vêm até mim. Então, não dá para. Eu não vejo como separar isso, não tem como. É um pilar mesmo que está dentro da minha vida, dentro dos meus negócios. São muitas dificuldades quando você começou a trazer essas ferramentas da espiritualidade para dentro do seu negócio? Sim, num primeiro momento, eu tive um pouco de receio, porque poderia haver. Eu não queria ser invasiva, eu não queria doutrinar ninguém, eu não tenho esse papel, porque cada um tem as suas crenças, cada um acredita, né, no que acha que tem que acreditar, então eu sempre tive esse receio. Ao mesmo tempo, eu percebi que no decorrer dos meus atendimentos, e eu senti aquilo, eu colocava isso para a pessoa. Podemos fazer um processo de limpeza energética com a radiestesia? Aí a pessoa me perguntava o que era, eu explicava. Não podemos. E ali eu fui começando a incluir de forma mais sutil, até que hoje já virou regra, né? Então, quem me contrata hoje está dentro do pacote a radiestesia, né? O oráculo, ele também já virou um padrão de atendimento da mentoria. Porque quando eu não tiro, a pessoa fala assim: opa, tá faltando tirar a cartinha, a mensagem do dia. Então, isso agora já tornou parte e está explícito isso. Então, quando a pessoa me procura, isso já vem escrito ali, que a gente tem esse processo da espiritualidade junto no atendimento que é técnico da gestão do tempo. Então, agora conta para a gente um pouquinho do seu livro, porque o seu livro traz uma trajetória que levou você a esse lugar, que tirou você de um lugar que você estava perdida, que você estava sofrendo fisicamente, porque tem muito da espiritualidade também de entender os sinais que o corpo estão trazendo para a gente, né? Que o corpo está trazendo para nós. E a sua história é muito interessante, porque o seu corpo começou a sangrar.
literalmente, né? E aí, então, o livro nasceu de toda essa história de superação, mas que mostra também a trajetória de uma mulher que conseguiu sair do CLT, se tornar uma empreendedora de sucesso. Então, nossa, nem vou falar mais nada. Conta pra gente, que vindo de você vai ser muito melhor. Conta aí. Então vamos lá. O livro está aqui, ó, Coragem para Ser Livre. Quem quiser, né, saber mais, ele está disponível na Amazon. E esse livro, ele nasceu em setembro, né? Eu ainda estava em setembro do ano passado. Peraí, que estou errando as datas aqui, porque a minha hemorragia foi em 2021. Então, ali já tinha passado, mas nasceu também desse lugar. Há 10 anos atrás eu tive depressão de segundo grau, perdi só para o suicídio, e aí a espiritualidade esteve muito presente para me tirar desse lugar. Eu busquei ajuda em casa espírita, eu busquei ajuda no catolicismo, que é onde eu também fui criada, eu busquei ajuda em passes, eu busquei ajuda no desafio da gratidão, que é o que eu citei aqui hoje já, e o desafio, a gratidão eu entendo como uma ferramenta potente de espiritualidade, ela foi uma das responsáveis por mudar a minha mentalidade, o meu comportamento daquele momento. Eu era uma pessoa que vibrei muito no negativo, neguei muito a minha doença ali há 10 anos atrás, e quando veio o burnout em 2021, eu tive já um outro olhar para tudo que estava me acontecendo. Veio sangramento, veio numa região da criação, que mexe muito comigo, porque eu sou mãe de anjos, né? Então eu tive 3 abortos, então aquela hemorragia, quando ela veio no útero e no ovário, ela entrou também nesse lugar da perda ali dos meus filhos, então mexeu muito. Só que, espiritualmente falando, eu já estava bem mais evoluída do que há 10 anos atrás. E eu falo que foi a gratidão que me fez encarar o burnout de uma forma diferente. Naquele momento, eu conversei muito com Deus e eu disse o seguinte: eu não sei por que essa resposta através de um sangramento, mas eu sei que tem um propósito, eu sei que tem um motivo. E foi nesse sangrar, né, que eu passei a rever os meus hábitos, a entender os meus limites, e foi quando eu tomei a decisão de fazer minha transição de carreira. E quando eu fiz a transição de carreira, eu não sabia ainda o que viria conscientemente depois. Eu entendo que eu já vinha me preparando para esse lugar, mas só depois que eu fui entender com clareza, e foi quando nasceu o Instituto Girassol. Então, às vezes, a gente precisa realmente ouvir o nosso corpo, porque ele quer nos dizer alguma coisa. E foi a esse sangramento que eu parei, que eu tomei a decisão de parar, cuidar da minha saúde, porque se eu não tiver saúde, eu não ia fazer nada. E a partir de então eu entendi que eu poderia ir além. Eu poderia sair do mundo ali, Farid, o mundo Ambev, que eu vivi há quase 20 anos e que eu sou extremamente grata por tudo que eu vivi ali, e eu poderia me abrir para o mundo. Então não precisava ser mais limitado, compartilhar esse processo de cura, que é o que eu conto aqui no livro. Então o livro conta toda essa trajetória da depressão, do processo de cura, tomei medicamentos por 3 anos, e aí também conto sobre o burnout, conto sobre a transição de carreira e até a criação desse método, que é o que eu vivo hoje. Então, eu acredito que nada é por acaso, mas foi extremamente importante eu estar amparada espiritualmente para passar por tudo isso, né? Porque senão, eu não sei o que teria sido. Eu não me vejo separada da espiritualidade, porque é ela que vem me amparando todos esses anos. Então, eu tenho provas e mais provas, né? Eu falo que a vida vem com provas e mais provas sociais para me mostrar que é sobre isso, não tem como separar. Isso faz parte de mim, então isso faz parte do meu negócio. Então, a espiritualidade, ela é um dos pilares do Instituto Girassol. Maria, um outro ponto super interessante que a gente já tinha conversado antes sobre isso, mas que é legal trazer para a audiência, é que a espiritualidade e negócio, às vezes, são conceitos muito opostos. E quando a gente fala de negócio, a gente fala de dinheiro, né? O negócio Sim. está aqui para gerar dinheiro. E quando a gente fala de espiritualidade, geralmente as pessoas colocam o financeiro de lado. Falam, não, eu estou falando de espiritualidade, não posso falar de dinheiro, né? Como se não fosse a mesma coisa, como se não fizesse parte da mesma energia criadora. Então, eu queria que você trouxesse para a gente qual é o seu ponto de vista em relação a esse paradoxo.
como é que funciona esse conceito para você? É a espiritualidade e os negócios, a espiritualidade e o dinheiro. Eu queria saber qual é o seu ponto de vista em relação a isso. Para mim, a espiritualidade só potencializa a minha prosperidade, a minha abundância. Como eu citei aqui, eu uso a radiestesia para fazer o quê? Limpar o meu faturamento. Faturamento é dinheiro. E nós somos energia, e o dinheiro é energia. E o dinheiro faz parte. E aí eu acho que entra nesse lugar de crenças, né? Quando a gente tem receio de falar do dinheiro, quando a gente tem receio de cobrar pelo nosso trabalho, porque a gente, quando escolhe viver do nosso propósito, que foi, eu entendi que foi isso que eu fiz, quando eu decidi a transição de carreira, eu entendi que ali eu podia potencializar não só a mim como pessoa, e quando eu falo potencializar, é prosperar em todos os sentidos, é prosperar na minha cura, é prosperar ajudando a curar outras pessoas, transformar outras pessoas, e também financeiramente, porque financeiramente também esse patamar mudou, né? Eu era bem remunerada na empresa que eu trabalhava, estava feliz ali, mas hoje a minha remuneração ela é maior. Por quê? Porque também prosperou. Então, eu acredito que a espiritualidade ela prospera porque o dinheiro faz parte dos negócios. Dinheiro também é energia. Então, não é algo que se separa. Eu não consigo enxergar isso de forma separada, apesar de que eu acho que a gente foi ensinado a isso, né? Espiritualidade aqui e dinheiro aqui. E a gente foi ensinado que é um absurdo a gente falar que a gente quer ganhar dinheiro. E não é um absurdo, porque faz parte, estamos no mundo material. É bom ganhar dinheiro, porque quando você ganha dinheiro, você pode contribuir ainda mais com outras pessoas, seja da sua família, seja ajudando uma instituição, seja ajudando algum amigo, seja trazendo esses amigos ou a família para dentro do seu negócio também. Então, quando você prospera, que é o que tem acontecido comigo, automaticamente os meus clientes prosperam também. Então, eu tenho clientes que aumentaram o faturamento após o processo. Eu não prometo isso, né? A minha promessa é ter tempo. A minha promessa é que você consiga gerir o seu tempo para que você possa correr atrás das suas coisas, dos seus sonhos, né? E ter tempo para o que realmente importa para você. Só que a partir disso vem grandes resultados atrás de tudo isso. Por isso que eu não separo. Então, inclusive, hoje a espiritualidade, ela me ajuda a limpar a energia do meu dinheiro. E eu acho que é por isso que fica potente e que fica próspero, porque aí também não é o dinheiro a qualquer custo. Quando eu te falei que eu tenho cuidado de medir a energia com quem eu vou atender, é uma forma de cuidar do meu dinheiro. É uma forma de falar que o meu dinheiro não vai vir de qualquer jeito, porque eu não vou vender a qualquer custo. Eu vou vender para quem eu acredito que eu posso transformar. Eu vou vender para quem eu acredito que eu posso contribuir. Aí sim o meu dinheiro vai vir de forma próspera e abundante. E é o que vem acontecendo. Então, mais do que nunca, a espiritualidade me ajuda a prosperar nos negócios. Fantástico, Maria. Eu compartilho dessa mesma crença que você, porque para mim também a espiritualidade ela me ajuda muito em todos os sentidos. Não é nem que ajuda, ela é parte. Ela É é parte, parte. é parte. E quando a gente integra tudo isso, a gente se sente mais completo. As coisas acontecem de uma forma muito mais sincronizadas, muito mais leves e nem por isso não menos eficiente. Muito pelo contrário. A eficiência que o universo quando o universo trabalha a seu favor, a eficiência disso é tão grande que os resultados eles são gritantes. Não tem como não reconhecer que integrar a espiritualidade nos negócios, no dia a dia, em tudo que você faz, é completar aquilo que estava faltando, aquela pecinha do quebra-cabeça que estava faltando. E Maria, conta aqui para a nossa audiência uma pessoa que não tem nem noção de como é que ela vai começar a trazer a espiritualidade dela para dentro dessa realidade que são os negócios, ou para dentro do trabalho, se ela tem uma carreira dentro do universo corporativo. Essa pessoa pode trazer esse contato com o divino, essa conexão com a inteligência divina para dentro do dia a dia dela, para dentro do negócio dela. Você tem alguma dica para gente? Olha, dentro da mentoria, dentro do processo de mentoria que eu faço, uma das áreas que eu trago à tona é a espiritualidade. E naquele momento eu não falo para a pessoa se ela tem que ter uma religião, se ela ou não, se ela tem que seguir algo ou não, é ela quem traz. Então, a partir daquilo que ela traz,
a gente começa a trabalhar dentro da rotina dela, dentro da agenda dela, essa espiritualidade de forma personalizada. Então, eu acredito que a gente precisa encontrar dentro da gente o que que faz sentido, qual é a conexão que faz sentido, né? Se é uma conversa, se é uma meditação, se é ouvir uma música, se é uma mensagem de um oráculo, né? Se é ir numa igreja, ir num centro espírita, ir na Umbanda. Eu acho que tudo isso é muito válido quando você acredita. Eu acho que nada tem que ser descartado. Então, eu acho que o primeiro passo para a pessoa que está aqui nos ouvindo e que ela ainda não se encontrou é entender com quem que ela se conecta, com o que ela consegue se conectar. E que se ela não sabe ainda como, que ela comece a experimentar, né? Seja a gratidão também, seja uma conversa com o divino, com algo maior, né? Vamos dizer assim. Eu acho que ela precisa dar esses primeiros passos. Dentro do processo da mentoria, eu faço isso de forma mais aprofundada, porque ela traz isso à tona, então a gente consegue ir descobrindo ao longo do processo o que vai fazendo sentido ali para ela, ela vai se descobrindo nesse lugar. Mas para quem ainda não tem isso disponível, eu acho que um primeiro passo é o que faz sentido para mim, em quem eu creio. Porque às vezes é na hora do aperto é que a gente se descobre na espiritualidade. Muitas das vezes a gente esquece, quando a gente está bem, buscar a espiritualidade. E esse é um dos cuidados que eu tenho. Ela está presente na minha vida, independente dos meus altos e baixos. Então, nos meus altos também, ela está muito presente. Porque é como se eu me sentisse completa dessa forma. É como se eu realmente isso faz parte de mim. Para você ter noção, a espiritualidade ela está na minha agenda, está lá como um compromisso, porque eu entendo que realmente isso precisa fazer parte da minha rotina diária na minha vida. Excelente exemplo. Você disse alguma coisa aí, agora não me recordo exatamente as palavras, mas que me remeteu a uma crença que está no coletivo, que a humanidade acredita nessa crença, que é: se não doeu o suficiente, se você não mudou até agora por estar doendo esse tanto, é porque não doeu o suficiente. Alguma coisa nesse sentido. Aham. Eu queria trazer essa reflexão, porque eu sei que você acredita, nós temos crenças muito parecidas, então eu acredito que você vai concordar comigo, que é o seguinte: por que nós temos que continuar aprendendo pela dor? Por que nós não podemos começar a aprender pelo amor? Por que a gente tem que esperar doer tanto para começar a tomar uma atitude, para tomar uma decisão, para se integrar com a nossa espiritualidade, integrar com a consciência divina, integrar com a inteligência divina, com essa proteção que está conosco o tempo todo, nos guiando, nos orientando de forma tão amorosa? Essa mentalidade de eu estou sofrendo, eu tenho que sofrer mais para poder aprender, ou só vou buscar ajuda depois que doer demais, que eu não estiver mais suportando, isso é uma coisa que a gente precisa começar a quebrar. E eu acho que são conversas como essa que a gente está tendo agora, que a gente vai trazendo a consciência, reforça para nós e também traz uma consciência nova para quem ainda acha que tem que sofrer. Não sofreu o suficiente. Você já sofreu o suficiente. Eu não conheço a sua história de vida, mas eu garanto para você que não deve ter sido fácil ter chegado até aqui, não, porque não é para ninguém. Então, por que sofrer mais? Por que não trazer esse olhar amoroso para você, para a sua vida pessoal, né? Para a sua vida profissional, para os seus relacionamentos? Traga isso. E isso, quem vai te trazer é a espiritualidade. Então, traga a espiritualidade para dentro da sua vida, porque é esse lugar que vai te completar de verdade. Você não precisa mais sofrer. O meu livro ele traz esse contexto de muita dor, né? Que para quem já leu, ele vem com esse contexto de muita dor. Eu até comparo ele ali com a jornada da heroína, né? Então, ele vem com esse contexto. Eu lembro que alguns anos atrás eu li um livro que chamava, talvez eu erre aqui o nome, mas é algo parecido com Pelo Amor ou Pela Dor. Isso me chamou muita atenção, porque eu falei, por que tem que só que ser pela dor? E eu tive momentos de muita dor. Recentemente, eu tenho falado para os meus clientes que não precisa ser pela dor. Desafios eles vão acontecer, mas pode ser mais leve. E eu vivi essa experiência com o falecimento do meu pai, com a passagem do meu pai, em 2020.
É um momento que foi muito duro, que foi muito intenso, que por mais que a gente saiba que a morte venha, às vezes a gente parece não estar preparado para isso. Só que foi um momento em que foi leve. E eu ainda falei assim, meu Deus, eu posso estar leve assim mesmo? Não está errado? Porque eu não tinha que estar pesarosa, né? Eu me levei para esse lugar. E eu lembro que durante o processo que ele ainda estava ali internado, eu fui muito amparada pela espiritualidade. Então eu tive pessoas que faziam roda de cura comigo uma vez por semana. Eu tive a professora de yoga, a Lu Brits, que ela entrava comigo diariamente, me fazendo uma respiração e um processo de mantra e de meditação para me amparar para aquele momento. E eu acho que tudo isso foi me trazendo leveza para o processo dele. Então, eu me lembro que um dia após o enterro dele, eu acordei leve, com a sensação de que ele estava bem. Eu tive esse sonho com ele e eu agradeci muito a Deus. E ali eu entendi que pode ser leve, mesmo tendo dor. Só que agora, trazendo para o aprendizado, não só pela dor, é o que eu tenho falado para as pessoas que estão comigo. Não precisa ser pesado e não precisa ser pela dor. E aí a decisão que eu tomei na minha vida é de ter pessoas e ferramentas que me sustentam diariamente. Então eu não espero mais eu ficar doente para procurar alguém. Eu não espero o meu negócio cair para ir atrás da minha business coach. Então hoje a minha business coach faz parte de mim no meu processo rotineiro. Hoje, a minha terapeuta, ela faz parte de mim, dentro da minha rotina. A radiestesia, eu falo que eu faço um desenho, né? Aqui estou eu e aqui estão os meus sustentos. Então, eu entendi que se eu sou bem sustentada diariamente, na hora que vier uma avalanche, eu vou passar por ela, sim, vai ser desafiador, mas não vai ser tão sofrido quanto já foi um dia. E aí a gente começa a trazer leveza para dentro do nosso processo. E mais do que nunca, é a espiritualidade que nos sustenta nisso. Então, eu acredito que sim, podemos aprender pelo amor. Eu não acreditava nisso há alguns anos atrás, né? Porque a minha história, inclusive, ela vem desse lugar de dor, parece que tem que sangrar, sangrar, sangrar para as coisas acontecerem. E agora eu entendi que não precisa sangrar. Eu acho que o Instituto está me mostrando isso. É desafiador, mas também está sendo gostoso viver isso, porque eu estou aprendendo pelo amor. Que amor é esse? É o amor de viver do meu propósito, é o amor de viver da minha missão. Então, quando eu me apresento ali na frente do Instituto, eu me coloco a serviço do outro de uma forma muito amorosa, porque eu estou vivendo a minha missão. Estou vivendo aquilo que eu vim fazer nessa vida, que para mim ficou muito claro esse meu propósito, esse meu motivo de agir. E aí está sendo pelo amor, não está sendo mais pela dor. E eu consegui trazer leveza para dentro desse processo. E eu acho que você sabe disso, que você acompanhou boa parte dele, principalmente dessa transição, que foi uma transição dolorida, né? Vivi a dor ali, mas ao mesmo tempo a gente foi ressignificando isso dentro do processo para ficar mais leve. Maria, que lindo, que conversa rica. Porque muito do que a gente está falando aqui vai reforçar para algumas pessoas que já entendem tudo isso e vai trazer mais luz, mais clareza para outras pessoas que estão escutando tudo isso pela primeira vez. E talvez essas pessoas comecem a entender que elas não precisam sofrer mais do que já sofreram. Elas podem Sim, ter uma vida um pouco mais leve. Não precisa mais aprender pela dor, pode ser pelo amor, pode ser pelas lições. eu tenho falado isso nos meus atendimentos, né? Por que está sofrido? Porque está para o lado errado. Porque eu estou traçando uma rota errada. Só fica pesado quando a gente está indo para o caminho errado. Ah, mas como que eu vou descobrir isso? Buscando pessoas certas para te ajudar na direção. Mas não precisa ser sofrido. É desafiador, mas pode ser leve. Eu acho que eu tenho vivido isso diariamente. Isso é muito presente na vida, principalmente quem empreende, né? Donos de Isso. empresas, mas também empreendedores solo. A gente, nessa jornada, nessa empreitada, a gente se sente muito sozinho. A gente Uhum. acha que se tá difícil, às vezes, não, é porque eu tenho que enfrentar esse desafio, é porque é um problema que eu tenho que passar por ele, é uma provação. Não é aprovação. Não é um problema que você tem que passar por ele.
pede ajuda. Vamos entender que você pode aprender com leveza, você pode aprender pelo amor, você pode aprender com situações, exemplos e circunstâncias muito mais leves do que aquelas que você está passando. A gente merece ser feliz, a gente merece ter um negócio próspero sem esse peso. Eu adorei essa analogia que você trouxe, esse exemplo que você trouxe de que se não está leve, é porque você está apontando para o lugar errado. Eu acho importante trazer, Marina, é porque quando a gente relata aqui, parece que está sendo, sempre foi fácil. Não, não sempre foi fácil, né? Como eu falei, na leitura do livro ali, eu tenho uma amiga que falou assim, meu Deus, cadê o momento que você triunfa? Que ela ainda estava, né, na metade ali do livro. Por quê? Porque vem de um lugar de muito sofrimento. E, mas porque as escolhas foram para um lugar que não precisava ser dessa forma. E porque também existia um orgulho muito grande da minha parte de não querer pedir ajuda, porque eu achava que eu tinha que dar conta sozinha. Eu achava que se eu fiz aquela escolha, por exemplo, eu fiz uma escolha de morar em Itabirito quando eu fui convidada a mudar de cidade. E ali eu entendi que eu tinha que me virar, porque a escolha foi minha. Não, a escolha foi minha, sim, eu vou arcar com as minhas consequências, mas eu podia ter pedido ajuda. E aí o orgulho talvez a imaturidade naquele momento não me deixou pedir, ou eu esperei ficar muito dolorido, aí sim eu me rendi a pedir. Hoje, o que que mudou de tudo isso? Eu peço ajuda antes de doer. E por isso que eu falei que eu sou amparada, né? Quando eu falei, eu tenho a Marina, né? Você aqui comigo, tenho a terapeuta, tenho a radiestesia. Então, hoje, eu me amparo, eu me sustento antes de doer, antes de cair no buraco, né? Para que na hora que eu começar a cair, eu já seja sustentada e levantada e não chegue lá no fundo do poço como eu já cheguei um dia. E eu acho que foi isso que me fez mudar. É deixar um pouco o orgulho de lado e entender que uma boa rede de apoio e saber pedir ajuda para a pessoa certa, porque eu acho importante também que a gente não pede ajuda para qualquer pessoa, precisa saber para quem pedir, foi o que me tirou desse lugar e me trouxe para uma coisa mais leve, me trouxe para um processo de mais leveza. Foi saber pedir ajuda para as pessoas certas. E antes que aconteça o pior, né? É pedir antes. Sim, sim. Maria, que olha como foi fechando o ciclo da nossa conversa, né? Porque tudo isso que a gente está falando, esse amor que a gente tem que ter com nós mesmos, faz parte dessa espiritualidade, faz parte de se entregar a esse amor maior, à inteligência divina, à criatividade divina, para que esse caminho fique mais leve, para que a gente aceite que a gente merece, a gente pode, a gente merece, a gente não tem que sofrer. E olha que interessante, eu falo isso no livro, né? Que em 2000, eu falo no livro que em 2009, se eu não me engano, eu vou perder as datas aqui, tá, gente? Mas, enfim, há mais de 10 anos atrás aí, eu descobri o meu dom, né? Fazendo um processo de terapia, de abordagem do inconsciente, veio muito claro que eu tinha o dom de ajudar. E aquilo foi mexendo comigo durante os anos, que eu falei, mas eu vou ajudar quem? Eu vou ajudar como, né? O que que eu tenho que fazer? E ali eu entendi que a primeira pessoa que eu precisava ajudar era eu mesma. E quando eu entendi isso, que primeiro eu me ajudo para depois ajudar o outro, também fez toda a diferença. Porque eu queria entregar para o outro algo que eu não entregava nem para mim. Chega uma hora que essa conta não fecha. Então, quando eu me entendo, quando eu me curo, quando eu me aproprio do meu processo e eu busco essa autocura, com esse amor próprio, com esse alto valor, eu vou entregar para o outro tudo isso que eu cultivei em mim, porque a gente só transborda para fora o que está dentro. Então, essa foi uma grande sacada também que eu falo aqui no livro. Primeiro, eu precisei me curar, para depois eu transbordar para fora e levar essa cura para outras pessoas. Então, acho que trazer isso para dentro é importante. Olhar para a gente primeiro, que não é egoísmo, não é egocentrismo, é simplesmente se eu sei cuidar de mim, eu vou transbordar isso para o outro, porque é o que a gente geralmente se alimenta, né? Eu vou alimentar o outro com o que eu me alimento. Então, se aqui está vazio, para o outro também vai estar vazio. Então, para quem estiver assistindo a gente, que estiver passando por uma situação em que está sentindo que precisa se encher primeiro, trazer primeiro para ela, trazer primeiro prosperidade para o negócio dela, talvez trazer mais prosperidade para dentro da carreira dela, se ela é uma intraempreendedora ou intraempreendedor. O que você teria para dizer para essas pessoas? A saída é para dentro. Né?
como diz Gandhi, se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa mudar a nós mesmos. Então, olhe para você, se entenda. Se você não conseguir fazer isso sozinha, busque alguém para te ajudar nessa autodescoberta, porque a partir daí você consegue começar a dar passos mais assertivos na sua vida e nos seus negócios. Maria, eu vou terminar essa nossa conversa com essa frase sua que eu achei fantástica e achei ao mesmo tempo muito bem-humorada. A saída é para dentro. Adorei. A saída é para dentro. Maria, muito obrigada por essa conversa tão rica. Muito obrigada por estar participando mais uma vez aqui com a gente, mais uma vez trazendo tanta sabedoria e dividindo a sua história de vida que inspira tanta gente. Muito obrigada pela sua participação e agradeço demais a cada um de vocês que está assistindo aqui a gente, que está participando com a gente desse nosso processo. Cada dia é um entrevistado novo. Estou trazendo cada dia, não, me perdoe, cada semana é um entrevistado novo. E se vocês tiverem curiosidade para saber mais sobre o trabalho da Maria, vou deixar a arroba dela aqui para vocês conhecerem um pouco melhor sobre o trabalho dela. E se tiverem qualquer dúvida, quiserem trocar uma ideia, coloca aqui nos comentários para a gente, tá bom? Um beijo bem grande para todos e até a próxima edição.